Agora, vamos ver se deu certo. Isso, vai começar agora. Bom, gente, então, boas-vindas a todos. Nós estamos aqui numa aula pública, é uma aula dentro da disciplina Ensino de Danças Contemporâneas do curso de Educação Física, percurso licenciatura, e essa aula, como todas as atividades da área de dança, algumas, né, quase todas, estão vinculadas ao encontro de grupos de ensino, pesquisa e extensão. Essa aula também, essa nossa última aula, porque o seminário ele já vem acontecendo já há praticamente um mês, né, turma? Porque a gente começou a discutir sobre os projetos, nós dividimos o tema da educação física escolar em quatro grandes grupos. O primeiro grupo trabalhou e compartilhou uma proposta de plano de ensino para a educação física infantil no chão da escola. O segundo grupo trabalhou uma proposta, compartilhou conosco aqui sobre o ensino da educação física no ensino fundamental 1. Um terceiro grupo que compartilhou conosco sobre a sua proposta para o ensino da dança no contexto da educação física no ensino fundamental 2, e um quarto grupo com uma abordagem para o ensino no ensino médio. E hoje nós estamos aqui reunidos para fazer uma síntese, para a gente compartilhar sobre o fechamento desse seminário, onde cada grupo representante de cada linha, né, de cada percurso que a gente selecionou, e tentando dialogar e conversar sobre a educação física no ensino de jovens adultos. E foi muito interessante, porque esse trabalho foi elaborado pelos alunos em sala de aula. Nós estamos vivendo a realidade do ensino remoto emergencial. Então, os nossos encontros, eles assíncronos, são aqui nessa plataforma, e nós temos também encontros assíncronos, e a elaboração deste trabalho aconteceu dessa forma, né? Os alunos se reuniram, cada grupo se reuniu na maneira como achou melhor, e elaborou propostas. E eu posso dizer que foram 4 propostas sensacionais, totalmente aplicáveis, né? Então, nesse sentido, como fechamento do seminário, para a gente fazer uma memória para nós que estamos aqui na disciplina, mas publicar e socializar as ideias para quem vai participar do evento, vai ouvir essa gravação, vai participar aqui ao vivo, e para as pessoas que não conheceram as propostas, ou mesmo os colegas que não estiveram presentes. Tudo bem, turma? Então, eu quero, em primeiro lugar, dar boas-vindas para os meus alunos, queridos alunos aí da disciplina Ensino de Danças Contemporâneas, e também o silencioso aqui, e também para os nossos visitantes, para aqueles que vierem participar do nosso encontro, seja na forma síncrona, seja na forma assíncrona. Essa aula pública está sendo gravada, como todas as outras, mas esta aula eu vou salvar, vou editar e publicar aqui no nosso evento, para que seja visitado e revisitado até dia 31 de março, que é quando a nossa plataforma, o nosso encontro de ensino, pesquisa e extensão, ele é encerrado. Então, nesse momento, eu passo a palavra aí para os representantes do grupo que compartilhou sobre o ensino da dança no contexto da educação física escolar, no ensino infantil. Vamos lá, pessoal? Vocês podiam fazer uma síntese de qual que é a proposta,
Se tiver aí o PowerPoint para compartilhar, seria bem bacana. Com vocês, nós vamos marcar aí beleza, nós vamos marcar aí uns 10 minutos para cada grupo, só para fazer uma síntese e depois a gente abrir a discussão. Sabrina? Combinado. Isso. Boa tarde, Bel. Boa tarde, pessoal. A Ju vai compartilhar a tela para a gente. Uhum. Se vocês quiserem, a turma, compartilhar aí no chat do evento, escrever alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Bom, então o nosso plano foi pensado para o ensino de educação física na educação infantil. Nosso grupo é composto por André Silva, Bernardo Vidical, Yasmin, João, Júlia e eu, Sabrina. Então, fazendo uma síntese rapidamente, entre as nossas discussões, pensamos num nome fictício para essa instituição, também pensamos numa carga horária, que seria 2 vezes por semana, com aulas de 30 minutos, e a faixa etária dos nossos alunos, que seriam entre 4 e 5 anos. Lembrando que esse plano também pode ser readaptado para ser possibilitado para as outras faixas etárias da educação infantil. Escrevemos uma ementa rápida sobre o que pensamos sobre a dança no contexto da educação física na escola. Pode passar, Ju. Eu teria que ler rapidamente. Ju, pode passar, por favor, o slide. Bom, então, enquanto deu uma agarradinha, vou pensar no que a gente... Vou falar um pouco sobre o que pensamos, né, para essas aulas. Uhum. Pensamos um planejamento de 16 aulas, dividido em 2 blocos, 8 aulas para cada bloco. No primeiro bloco, a gente trataria as aulas... Deixa eu ligar minha câmera, né? Nós abordaríamos as aulas com as lendas folclóricas, e no segundo bloco, as danças em si. E aí a gente tentou esquematizar para que essas aulas chegassem até o Dia do Índio. Para a finalização do projeto em si. Isso. Comentando um pouco mais sobre o projeto, né, a gente pensou que seria bacana a gente utilizar da dinâmica aí do Dia do Índio. Então, a gente fez todo um planejamento visando trabalhar a cultura indígena nacional. Então, a gente pensou em trabalhar danças indígenas e também em trabalhar o folclore indígena. E aí, como a nossa turma é de uma idade mais baixa, educação infantil, a gente pensou, na turma fictícia de mais ou menos uns 4 a 5 anos, a gente pensou em fazer diversas dinâmicas diferentes, onde a gente ia levar tanto experiências corporais dançantes para esses alunos, quanto também a cultura indígena nacional. Então, a gente separou em 2 blocos de aula. A gente pensou mais ou menos em torno de 2 meses, nosso plano de aula, e aí chegando comitantemente a uma apresentação final no Dia do Índio. O primeiro bloco de aula seria um bloco com a parte do folclore. Então, a gente trabalharia diversas lendas do folclore, né? Eu lembro que a gente colocou o Saci, a gente botou Curupira, Caipora, o Lenda do Boto, Lenda da Iara, e a gente pensou em torno de 2 aulas por lenda. Então, a gente ia fazer algumas aulas de apresentação da lenda, e dentro dessas aulas a gente ia ter dinâmicas também, como brincadeiras, e também montagens de coreografia. A gente acha importante ressaltar também que a gente teria a primeira aula, que seria uma aula para contextualizar a turma. Então, a gente primeiro perguntaria para a turma se eles conhecem o que são povos indígenas, que tipo de povos indígenas eles conhecem, quais lendas folclóricas eles já escutaram, quais histórias eles conhecem, e qualquer tipo de conhecimento que a turma apresenta antes, para a gente trabalhar em cima do contexto deles e também trazer coisas novas e começar a desenvolver o nosso projeto.
A mesma coisa seria feita em todas as lendas, então a gente tem aí a primeira parte do plano de aula. Então toda a aula, na parte da lenda, começaria em torno de apresentar a lenda, perguntando se eles conhecem a lenda ou não, e aí a gente poderia trazer materiais também. Então, a gente pensou em trazer imagens impressas, a gente pensou em trazer vídeos, a gente pensou em trazer diversos tipos de materiais que vão auxiliar nessa apresentação dessas lendas. Além disso, a partir da apresentação, a gente ia fazer diversas dinâmicas. Então, para exemplificar um pouco melhor, no Saci a gente faria algumas dinâmicas onde a gente colocaria uma música, aí está apresentado o nosso cronograma, né? Então, dá para ver o primeiro bloco e tal, a parte da nossa avaliação, etc. Mas nas aulas em si a gente faria algumas dinâmicas, como colocaria uma música e daria alguns comandos para eles experimentarem corporalmente, mas a partir de dinâmicas. Então, por exemplo, pedir para eles fazerem tipos de redemoinho, como o redemoinho do Saci. Então, a gente tentar fazer cada hora de uma perna só, depois no chão, depois ir variando os grupos, etc. Isso é mais para exemplificar os tipos de dinâmicas corporais que a gente ia fazer. E em diversas aulas das lendas, a gente também pensou em reunir. Então, a gente, no final do bloco das lendas, a gente ia fazer uma junção de todos os movimentos que foram aparecendo para a gente fazer meio que uma apresentação, uma experimentação e relembrar. A gente tem aí, por exemplo, algumas aulas onde a gente também cria materiais, então tem a aula que passou agora, que é da Icaipora, onde a gente traria a criação de arco e flecha, que acho que a gente seria bem divertido de fazer com os meninos, a gente utilizaria materiais, igual materiais simples que a gente pode conseguir trazer de casa mesmo, conseguir com a escola, e aí a gente também utilizaria esses materiais em outras aulas lá no futuro. Mas é praticamente isso o primeiro bloco de aula nosso. Seria uma ideia de apresentar as lendas e, a partir das lendas, trazer esse conhecimento para os alunos e também criar experimentações dançantes a partir dessas lendas. Que legal, né, gente? Eu me lembro quando vocês apresentaram, né, esse trabalho, a gente ficou assim tão tocado, né, pela emblemática que é abordar a cultura brasileira, né, o índio brasileiro. A gente até conversou que muitas vezes a associação que as pessoas fazem do sujeito indígena muitas vezes aquele sujeito dos filmes de faroeste, que não é nem a nossa cultura, né? E aí o grupo traz essa proposta que vai bem de encontro à BNCC, às discussões que a gente tem tido aqui na universidade em relação à diversidade e a contemplar, né, a educação física infantil com a dança, abordando esse tema. Eu lembro que nós conversamos, que foi muito interessante. E eu me lembrei de uma frase da Marinelma Guarani, numa tese, na dissertação de mestrado dela, que ela fala assim: a criança transforma em símbolos aquilo que pode experimentar corporalmente, e o pensamento se constrói, primeiramente, sobre a forma de ação. Ela precisa agir para compreender e expressar significados presentes no contexto histórico-cultural em que se encontra. Então, eu lembrei dessa frase, eu falei, eu vou levar para nosso fechamento, porque eu acho que vocês trazem uma proposta tão interessante, né, considerando esse aspecto de que além da atividade física, além da perspectiva artística, criativa, também o conteúdo histórico, cultural do brasileiro. É um comentário que eu gostaria de fazer, para além daqueles que a gente já fez. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o grupo e abrir para os colegas ou para quem estiver presente na sala, de perguntar, né, para o grupo, tiver alguma dúvida, alguma sugestão, da formulação do trabalho, da apresentação, que foi há 3 semanas atrás, para esse momento. Você travou. Estou travada? Voltei?
Para mim tá tranquilo aqui, Bel. Ok. O que vocês teriam a acrescentar, se você tivesse que acrescentar alguma coisa nesse projeto, fazendo uma avaliação, olhando para trás, planejamento, apresentação e repensando, reapresentando hoje, vocês teriam alguma coisa a acrescentar? Bel, você diz nós do grupo ou os outros? Vocês do grupo, como um exercício de autoavaliação, olhando para trás. Uai, excelente pergunta. Acredito que talvez a ordem de formulação ou reutilização dos materiais que a gente usou em algumas outras aulas a gente poderia usar novamente, mas eu acho que nenhuma mudança assim muito grande, não. Ótimo. Porque eu estou fazendo essa pergunta e é uma pergunta que a gente tem sempre que se fazer, uma autoavaliação, principalmente quando a gente aplica o projeto. Vocês não aplicaram, né? Vocês apresentaram, a gente discutiu, a gente conversou, mas sempre essa avaliação, quando a gente termina, será que deu certo? Será que os objetivos que eu pensei alcançaram? E normalmente acontece com a gente, com quase todo mundo. Você tem novas ideias, né? O projeto ele vem sendo incrementado. E a turma, vocês teriam alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário com o grupo, com os autores do trabalho? Bom, então vamos passar para o próximo grupo. O pessoal, os autores da proposta para o ensino da dança no contexto da educação física escolar para o ensino fundamental 1. Bom dia, Bel. Bom dia, querida. Bom dia a todos, né? Na verdade, desculpa. Eu vou falar um pouco, então, sobre o trabalho que a gente fez. O nosso grupo foi a Andressa, o Enzo, o João, o Matheus, o Rodrigo e eu, Sofia. E a gente estruturou um projeto de dança na escola para o ensino fundamental 1. Desse, você já pôs para projetar? Tipo, para tela cheia? Já. Que não apareceu aqui. Peraí, eu não tava conseguindo falar porque tava na tela cheia, eu não tava vendo, mas eu vou pôr de novo, peraí. Tá. Apareceu? Não. Tenta parar o compartilhamento e compartilhar a tela ao invés do PowerPoint, porque às vezes quando é só o PowerPoint ele dá esse problema. Tá. Deu? Deu. Isso, agora tá ótimo. A nossa ideia, então, pode passar dessa que eu acho que já. A gente considerou uma turma do 5º ano de uma instituição criada em homenagem à nossa professora. E aí a gente imaginou um horário de 50 minutos 2 vezes por semana, que é o que a gente normalmente encontra, né, nas escolas municipais, que abrangem o 5º ano. Pode passar. Então, a nossa ideia é trazer um pouco das danças que estão presentes no nosso carnaval. A gente avalia muito, assim, o contexto dos alunos e a gente pensou muito na forma que eles poderiam levar isso para a vida deles e a gente percebe que o carnaval é o momento que todo mundo está mais
aberto a experiências diferentes e imaginou que se eles realmente tivessem alguma experiência a mais nessas danças que se apresentam no carnaval, eles poderiam estar mais abertos ainda. Além de conhecer danças de outros lugares, porque vocês vão ver mais pra frente, a gente não pega só aqui de Minas ou de um lugar específico. A primeira semana, assim, a gente estruturou em 4 semanas, com 2 aulas de cada. Pode passar, Desse. Isso. A gente pensou em 4 semanas, com 2 aulas cada semana, mas meio que juntando. A primeira semana a gente pensou em dar uma para eles realmente experimentarem a dança, ter maior noção de ritmo, no geral, antes de entrar no ritmo específico, até para ser mais fácil, como a gente não tinha muito tempo para trabalhar com cada um, deles pegarem e apropriarem desses ritmos específicos. Na segunda semana, a gente pensou em dividir com o axé e o samba, porque são ritmos que a gente deixou menos tempo para eles, porque a gente achou importante trazer os dois, mas que, de certa forma, já não é uma grande novidade para os alunos. Na terceira semana, a gente pensou em trabalhar o frevo, e na quarta semana, o maracatu. Todas as aulas, elas apresentam mais ou menos uma estrutura semelhante, em que os alunos fazem um alongamento e um aquecimento, uma parte central, conteúdo central, e uma roda de conversa no final. Essa roda de conversa, eu acho que é uma forma também, a gente avaliou como uma avaliação, né, que a gente vai receber deles, para como que foram essas aulas, e uma avaliação deles também, deles poderem autoavaliar a participação deles e como que foi. E nesse conteúdo central, a gente achou muito importante trabalhar com a história desses ritmos e como que se estabilizou, né, no carnaval e como que acontece durante o carnaval. E aí, acho que a gente pode passar rapidinho por cada aula. Então, aula 1 de dança experimental. Pode passar. Aula 2 também. Aí o axé, que eu achei até legal. Na aula do axé a gente até trouxe uma metodologia diferente de um jogo com eles, né, para eles fazerem as coreografias que já existem do axé, meio em competição. Aí o samba, que o nosso foco foi bastante diferenciar, né, os 3 tipos diferentes de samba. O frevo, que a gente pensou bastante em demonstrar os passos para eles conhecerem bem. E o maracatu, que a gente brincou também bastante com o ritmo do maracatu e com as letras das músicas, né, que são bastante fortes. Utilizamos também de montagens coreográficas por parte deles, de alguns vídeos do YouTube para ilustrar o que a gente falou. Eu acho que é isso. Alguém do grupo quer complementar mais alguma coisa? Eu tava... Bel, você tá com o microfone. Eu queria estimular o grupo a compartilhar conosco, né? Porque vocês falaram isso na apresentação. Por que a escolha, né, dessa temática do carnaval, desses tipos de dança? Eu acho que é bem o que eu falei na apresentação, que o carnaval ele é muito presente na vida de todos nós, né? E ele tem tantas formas diferentes de celebrar
que a gente gostou bastante de passar para os alunos também, não só de abrir mais, fazer eles experimentarem mais, como o conhecimento para outras formas de celebrar além das que a gente já conhece, que são os bloquinhos, talvez no samba, nas escolas de samba, nos desfiles, e ampliar realmente. É interessante porque o grupo traz essa proposta também focada na cultura brasileira, né? Que vai de encontro aos PCNs. Principalmente, eu até tirei um texto, né? Para a gente ler aqui em relação à apresentação desse trabalho. Está lá no PCN de 2000, que fala assim: a arte de cada cultura, e a gente está entendendo aqui, o carnaval brasileiro, ele é considerado como arte, né? A Sofia acabou de falar aí sobre as escolas de samba, que tem os desfiles, que é considerado no mundo inteiro como uma obra de arte, figurino, música, toda aquela movimentação, tendo como pano de fundo, quando eu falo pano de fundo, é um pano, um alicerce, o samba, né? Escola de samba. Então, o texto no PCN diz assim: a arte de cada cultura revela o modo de perceber, sentir e articular significados e valores que governam os diferentes tipos de relações entre os indivíduos na sociedade. E essa temática que o grupo traz nos faz repensar e ressignificar, né? Muitas vezes o que a gente tem acesso ao carnaval é o que vê na televisão. Então, quando você traz isso para a aula, como prática corporal, como expressão corporal, não só o fazer, né, o 2 para lá e 2 para cá, ou aprender uma técnica, mas revisitar, ressignificar essa arte da cultura, e a gente vai chamar aqui da cultura brasileira, tendo em vista esse trabalho. E o texto continua. Então, a arte solicita a visão, a escuta e os demais sentidos como portas de entrada para uma compreensão mais significativa das questões sociais. Então, o trabalho de vocês me remeteu a essa atenção que os PCNs, que são ainda muito atuais, quando a gente pensa na dança como arte no campo, né, da nossa aula de educação física, é o que a gente tem conversado desde o início da nossa disciplina, né? A dança aqui na educação física, ela não deixa de ser arte, né? Ela não deixa de dialogar com a arte. A gente aqui não vai tratar esse conteúdo como estique e puxa, ou 1, 2, 3, 4, 2 para lá, 2 para cá, mas esse exercício de trabalhar a dança como área de conhecimento, dialogando com tantas outras áreas. Então, parabéns ao grupo pela proposta, principalmente porque vem dialogar tanto com a cultura brasileira, mas também com essa vertente que a gente compreende, que é a arte e a dança como área de conhecimento. Alguém gostaria de complementar? Alguém do grupo? Alguém da turma presente aqui na sala? Algum autor gostaria de complementar? E aí eu aproveito para estimular o pensamento da formulação, da apresentação que vocês fizeram, e para esse momento, olhando, revendo o projeto, revendo a proposta, vocês teriam alguma coisa a acrescentar? Vocês acrescentaram alguma coisa? Vocês tirariam alguma coisa? Que avaliação nós podemos fazer nesse revisitar os conteúdos? Eu pensando assim, depois, né, posteriormente à apresentação, eu fiquei imaginando que poderia ser interessante a gente elaborar esse conteúdo dentro de uma unidade didática mais ampla, junto com outras disciplinas. Então, trazer uma interdisciplinaridade com
não sei, às vezes a professora de artes ou de história, por exemplo, para trazer muito desse contexto, né, que tem por trás de cada uma dessas danças com mais força e conseguir produzir um trabalho maior, assim, que depois poderia gerar até um evento na escola, ou tipo uma mostra cultural, uma coisa assim. Excelente ideia, Andressa. Excelente ideia. Eu sou muito a favor, né, desse diálogo, não diria nem diálogo, da dialética entre a educação física e as outras disciplinas. Eu acho que é sempre profícuo, é sempre frutífero. Eu gostei, eu acho também que é uma boa opção. Alguém mais gostaria de contribuir? Bom, então vamos dar sequência? Eu passo então a palavra para os autores do trabalho da proposta de projeto de ensino para a educação física, para a dança no contexto da educação física no chão da escola, para o ensino fundamental 2. Bruno, Bianca, estão aí? Leandra? Bianca? A Bianca respondeu que ela está pelo celular e não consegue passar a apresentação do grupo 3. Tem alguém mais do grupo sem ser a Bianca? Thaís, está aí? O Matheus falou que já vai passar. Tô pelo celular, agora eu consegui. Peraí. Olá. Ótimo. Deixa eu só pegar o trabalho aqui para compartilhar, professor. Só um minuto. Beleza. Tô pelo celular também, tá meio difícil. Se vocês não conseguirem passar, vocês podem ir falando, né? E o slide, os slides ficaram tão lindos. Dos 4 grupos. Eu falar nisso, professor, eu vou aproveitar. Eu não tive presente na apresentação. Eu te mandei uma mensagem no chat aí te explicando. Depois olhada. Deixa eu só compartilhar aqui. Nossa, que bom, senti sua falta, mas agora com a sua apresentação, agora com a sua apresentação, aí fecha, fica show. Peraí que eu só tô tendo um problema para abrir o slide aqui. Ai, vai ser muito... Matheus, vai ser muito bom te ouvir, sabe? Porque, né? Que aí vai ser interessante ver o seu olhar, a sua análise. Pois é, eu elaborei, eu ajudei o cara no trabalho, eu falei, pô, não apresentei, velho. Só que aconteceu um problema muito sério, eu tive que me ausentar, infelizmente, mas tá tudo certo já. Tá bom. Mas tá tudo bem aí, né? Tudo bem. Ótimo. Deixa eu já compartilhar aqui. Sim. Enquanto o Matheus está abrindo aí, lembrando que nós estamos aqui numa aula pública. O que é uma aula pública? É uma aula que é só nossa aqui, do ensino de danças contemporâneas, dentro do curso de Educação Física, percurso licenciatura, e nós linkamos essa aula, associamos essa aula ao encontro de grupos de ensino, pesquisa e extensão de 2021, onde os professores, onde os protagonistas desse evento são os nossos alunos, alunos da graduação, alunos da pós e alunos envolvidos com a extensão. E nós estamos aqui, então, nessa aula pública, porque estamos fechando o nosso seminário publicamente, né? Os autores aqui presentes
já apresentaram os trabalhos, nós estamos fazendo uma síntese, porque a data de hoje ela está voltada para a síntese do seminário, onde nós vamos conversar um pouco sobre cada projeto e fazer um amarrado e levar para a nossa história e levar para a nossa pasta, para a nossa formação, inclusive sugestões aplicáveis dentro da proposta de educação física escolar, tendo a dança como uma das unidades didáticas. Lembrando que na aula de educação física na escola, nós trabalhamos com os vários conteúdos da cultura das práticas corporais, e a dança é uma delas, e essa disciplina, então, o objetivo dela é trazer para a discussão a possibilidade de trabalhar a dança como uma das unidades didáticas. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, um coroamento da nossa disciplina, porque nós estamos encerrando, na semana que vem é o nosso último encontro, mas estamos aqui numa aula pública, compartilhando com vocês aí as propostas tão bacanas desses autores aí, distribuídos, né, nos grupos. Então, Matheus... Certo aí? Tá dando para ver? Como é que tá? Certinho, tá bem? Beleza, certinho. Então, vamos fazer uma introdução aqui, depois a Bianca complementa, tá? Ok. É o seguinte, o nosso grupo é composto pela Bianca, né, Braga Machado, a Leandra Luiza Ferreira Gonçalves, eu, Matheus de Paula Mendes Silveira, Bruno de Rezende Lima e a Thaisa Iras Moratti, tá? Se eu consigo passar isso. Primeiramente, o cabeçalho, né, a gente escolheu como Escola Municipal Catarina Regis, tá? No ano letivo seria, do propósito seria em 2021, e seria também nessa faixa de 2 aulas por semana, com duração de 1 hora cada. Tá? Trabalharia com o 6º ano, faixa etária de 11 a 12 anos. Tá? Primeiramente, a ementa, vou dar uma lida para vocês aqui. A educação física ela é um componente curricular que possui singularidade, uma vez que trabalha com uma cultura específica, sendo esta a cultura corporal de movimento. Tá? Então, o que a gente propôs bastante? A liberdade do aluno, principalmente nas aulas, dele conhecer e experimentar os elementos da dança, tá? A gente até, a primeira aula ali, a gente deixa que o aluno explore a criatividade dele, tá? Então, que ele se descubra, que ele produza conhecimento. E que ele explore essas diferentes possibilidades de movimento através da dança, tá? Essa primeira aula, até puxando bem para o lado da criatividade, a temática seria do 3º trimestre letivo, né, distribuído em 6 encontros na nossa temática total, tá? E só voltando aqui nessa primeira aula, deixa eu ver se a gente coloca aqui. Tá, e tem essa também da avaliação, a gente focou bastante em deixar os alunos falarem o que eles acharam das aulas, né, para a gente ter esse contato, bastante esse diálogo com eles, para saber o que eles acharam. A gente avaliou também essa participação, mas a gente focou bastante nessa roda de conversa para que eles produzam muito conhecimento, não fica aquilo monótono da gente sempre forçar o que eles vão fazer. A gente deixou bastante eles explorarem o que eles iriam produzir aí. Tá? Deixa eu ver. Bianca, você quer acrescentar alguma coisa agora? Pode deixar que eu complemento no final, se quiser. Deixa eu ver, porque aqui já tem as aulas. Já. Só um minuto, só. Aqui, proposta das aulas. Tá, teve muitas aulas antes que a gente propôs para eles, principalmente na aula que eu tive maior participação, eles formaram umas mini coreografias, né, justamente nessa faixa de eles explorarem a criatividade deles. Então, eles montarem coreografias com o auxílio dos próprios alunos. O professor só ia fazer uma ponte ali. E eu participei de uma aula dessa já, e eu achei bem legal trazer para os alunos também, reproduzir isso.
Deixa eu só... Aqui as aulas. Você consegue falar? Tem uma abordagem do grupo de vocês, enquanto vocês estão achando aí, que eu acho super interessante. Acho que teve um problema com o áudio ali. Porque vocês vão falar, né? Até marquei aqui. Vocês vão trabalhar o conteúdo da ideia do corpo, eu e o outro, né? E nessa faixa de idade, que vamos falar, na pré-adolescência, como que é importante trabalhar esses sentidos, né? Seria interessante vocês abordarem um pouco sobre isso. Por que essa escolha e como que vocês trabalham essa perspectiva na proposta das aulas? Só para estimular aí. Eu acho que até quando eu conversei com o grupo sobre esse eu e o outro, é muito esse contato, né? Que eu tive a importância do convívio, né? Do corpo com o outro, seja com o aluno, com o contato direto com o professor. A questão é muito da valorização da igualdade para todos nas aulas, na exploração na produção de conhecimento, pelo convívio mesmo, não só a exploração de ele criar individualmente, né? Porque isso também é muito válido, porque ele tem experiência anterior, então a gente tem que valorizar isso, mas valorizar também a experiência no coletivo é muito válido para a gente, como professor. Aprende mais do que eles aprendem com a gente, então isso é muito importante. A gente vê com as experiências que eles têm, o que eles têm para passar e o que eles podem produzir um com o outro. Eles também se descobrem, né? Eles experimentam e se descobrem cada vez mais e a gente cresce muito com isso. Eles também. Eu acho que é muito voltado para essa temática, que é bastante discutida. A gente bate bastante nessa tecla da experiência anterior, que o aluno não é um livro em branco, né? E tem essa explicação da criatividade, que a gente focou bastante aqui nas aulas. Essa apresentação coletiva, né, acaba que estimula todos da mesma maneira. E isso é muito importante para a gente bateu bastante nessa tecla justamente por isso, para forçar eles a produzirem. E eu acho que a Bianca, professora... Acho que não é nem forçar, né? É estimular. Estimular, exatamente. Né? Estimular, porque a gente apresenta, né? A gente não vai falar exatamente o que eles têm que fazer. A gente vai mostrar o caminho e eles que vão seguir ele. É porque se forçar não sai nada, né? Ainda mais... exatamente. A gente tem que você tem que proporcionar um vocabulário motor, vocabulário de ideias. Vocabulário não é só a palavra, né? A criatividade é alimentada com experiência, com ideias. E as experiências gerando aquela ideia do espiral, né? Uma ideia que gera uma teoria, uma nova ideia, uma nova teoria, uma nova prática. Por isso que eu achei tão interessante a abordagem de vocês e estou estimulando aqui vocês falarem um pouco da essência que gerou essa prática. Mas é justamente nisso, a gente até colocou, até que eu voltei só para falar um pouco, a gente até colocou também que é muito importante nas aulas de educação física, né, que é necessária essa oportunização dos alunos, que é justamente o que a gente está falando, que a gente tem que dar oportunidade para eles, através da prática, experimentar, para assim eles poderem se tornar um sujeito crítico, autônomo e reflexivo, é justamente o que a gente falou. A gente dá a oportunidade, a gente mostra o caminho e eles experimentam e produzem o próprio conhecimento de maneira coletiva ou individual, mas focando sempre em produzir conhecimento e aprender com isso. E eu não sei se a Bianca vai conseguir complementar, professora, mas eu acho que é isso.
Eu separei, vocês estão vendo aqui que eu separei um pedacinho, né, de fala de autores para poder estar dialogando com vocês. A apresentação de vocês me estimulou com essa reflexão. E o Henri Vallon, numa das suas falas, quando ele vai abordar sobre a dialética do desenvolvimento infantil, né, e do adolescente, ele tem uma fala bem interessante que é a seguinte, eu vou ler. O corpo, porque vocês estão falando sobre o corpo, eu e o outro, né? Então, o corpo é um veículo de comunicação da criança, e vamos colocar aqui do pré-adolescente, vamos colocar sujeito, né? Nós estamos conversando com o autor em diálogo com a proposta de vocês. Então, é um veículo de comunicação do sujeito com o meio. Esse corpo não é neutro, mas se nutre das relações pessoais e culturais, constituindo-se no principal instrumento da criança. Vamos colocar em sujeito? Vamos trazer o sujeito. No seu diálogo com o mundo social, possibilitando-lhe aproximar-se da cultura e construir o pensamento. Aquela ideia, né, da teoria que gera uma prática, uma nova teoria, uma nova prática, esse desenvolvimento de inserção e de formação de conhecimento. É o espiral que você comentou, né? Exatamente. Através da teoria, prática, é isso mesmo. Não, e a proposta de vocês é muito interessante, né? E importante. A gente vê aqui na sequência dos trabalhos como que uma temática pode ser costurada na outra, né? Bem, alguém gostaria de comentar, sugerir, olhando para trás da elaboração do trabalho, da apresentação e agora revisitando? Vocês fariam alguma coisa diferente? Acrescentariam, tirariam? Que reflexão vocês têm sobre esse olhar para trás da elaboração até agora? Alguém gostaria de complementar? Bom, pessoal, então eu gostaria de passar a palavra, então, para os autores da proposta para o ensino da dança no contexto da educação física escolar, pensando no ensino médio. Com vocês, autores. Boa tarde, professora, tudo bem? Beleza. Só para eu entender, fazer uma síntese ou para apresentar? Uma síntese, você pode estar usando o PowerPoint da aula passada, que ficou muito bonito, por sinal. Ok. Vou tentar compartilhar aqui, só um minuto. Compartilhar aí. Foram mais rápido que eu. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu vou começar aqui. Então, nosso grupo é o Henrique, o Horácio, Ítalo, Leandro e eu, Nicole. O Leandro está presente hoje? Acho que não, professor. Como eu disse para você na última aula, infelizmente, ele trabalha no horário da aula. E aí, para ele, é complicado assistir às aulas. Mas é isso. Pode seguir, Nicole. Você passa, por favor, então. E a gente morre. Deu certo aí, Nicole? Deu? Para mim, não passou ainda, não. Deixa eu tentar compartilhar de novo. Agora foi. E agora sumiu. Posso tentar?
Eu e Nicole. Sim. Abriu. Então, o nome da nossa instituição é nome fictício, seria Escola Estadual Cora Coralina. Pensamos no primeiro ano do ensino médio e a carga horária sumiu para mim, mas a carga horária é uma vez por semana e a aula seria de 50 minutos. Então, nossa faixa etária seria pensando dos 15 aos 18 anos, que é mais ou menos a idade que o pessoal está fazendo o ensino médio. Então, a nossa ementa, ela pensa a dança como uma linguagem que articula saberes inerentes de produtos e fenômenos artísticos e socioculturais, que envolve prática de saber, criar, produzir, contextualizar, exteriorizar, pensar e refletir importantes elementos para o desenvolvimento dos alunos. E daí nossas aulas, elas propiciariam a interação do aluno com o próprio corpo, com os colegas e o ambiente. Além disso, através das manifestações artísticas, fomentaria debates políticos e sociais, questões de gênero, questões raciais e de sexualidade. Aí pode passar. Tá bom. É o Ítalo que está no controle, ele compartilhou depois, aí o meu saiu. Ou ele vai ou deixa eu ir. Passou aí? Passou Pra não, mim passou Ítalo. já. Acho que minha conexão tá meio ruim. Então faz o seguinte, deixa eu compartilhar que eu estava conseguindo. Tá, Você ok. compartilhou por cima e acabou me tirando. Combinado, então. Deu aí, não deu? Sim. Passa mais? É esse. Então, o nosso objetivo seria entender o corpo e suas possibilidades, compreender o processo criativo das danças e tendo em vista o protagonismo da criação, entender a importância da dança como linguagem e sua força de expressar a luta de grupos sociais. E nossos conteúdos, eles se enfatizaram no respeito e a uma experimentação, vivenciar a musicalidade. A gente traz uma proposta de danças cinematográficas e, por fim, o hip hop. Pode passar. Mais? Esse. Então, nós pensamos num cronograma que ele se finaliza no meio da Semana da Consciência Negra. O nosso conteúdo tem o intuito de ampliar o olhar dos alunos para manifestações artísticas, em especial produzidas pelo povo negro. A potência da luta, a importância e que nenhum direito é concedido e tudo é fruto de muita batalha, de muita presença política. Então, os títulos das nossas aulas seriam o que é dança contemporânea, mostrando aos alunos o que seria uma experimentação, começando, além da aula expositiva, teria uma parte prática. Danças contemporâneas, histórias coreografadas, seria já trazer a mensagem a dança como uma mensagem, que ela não é apenas movimento, tem toda uma construção, e ela pode trazer toda uma questão política, uma mensagem em si. Conhecendo o hip hop, aí a gente vai trazer essa manifestação artística para que os alunos eles consigam entender o que é o hip hop e não trazer apenas as três últimas, o movimento e os elementos. Não vai ser apenas trazer a dança, mas também trazer a música, e daí a gente mostraria todo o movimento de forma completa e não só pensando nesse segmento da arte que é a dança. Pode passar. Deu aí? A metodologia de nossas aulas serão através de aulas expositivas e práticas de criação e experimentação de movimentos, juntamente com a participação dos alunos e do professor. A identificação dos elementos através de conteúdos audiovisuais sobre a dança e os movimentos artísticos, pesquisas, produção de conteúdo voltado para as questões levantadas em sala de aula. E o material didático que vai ser usado é equipamento de audiovisual para reprodução dos vídeos,
computadores com acesso à internet e equipamento de som para reprodução de vídeos. De áudio, desculpa, tá errado. Será avaliado o processo como um todo, desde como os alunos eles reagem à metodologia, à abordagem, os feedbacks recebidos por eles e o interesse pela proposta, através de coleta e anotações decorridas durante a unidade didática. E, por fim, será proposto aos alunos realizarem uma autoavaliação descritiva, na qual possam enumerar o que eles entendem que é interessante, relevante, se houve alguma apreensão de um novo saber, quais sugestões que eles têm para futuras práticas e propostas, e estabelecer se houve ganho no percurso pedagógico. O plano da primeira aula consiste na primeira atividade, que tem o nome de Conhecendo o que é uma dança contemporânea, e será um momento de exposição. Com o auxílio do projetor de imagem, nós mostraremos para eles alguns vídeos a respeito de gestos, algumas manifestações de danças. A segunda atividade, Aprendendo os movimentos da dança contemporânea, será por meio da experimentação e elaboração de movimentos, possibilidade de construção coreográfica e materiais diversos para expressar a mensagem na dança. E no final da aula, eles irão formar grupos entre eles e deverão escolher uma música, uma trilha sonora de um filme, como nós demos o exemplo do filme Rock Balboa. O objetivo dessa aula é descobrir, por meio da dança, novas formas de conhecer e reconhecer os limites, possibilidades do corpo, compreender a dança, o que a dança transmite, para além do movimento, e o material utilizado será o projetor de imagens e o espaço será a sala de aula. A segunda aula começa com a atividade criando coreografias cinematográficas, que é um processo criativo dos alunos a partir da trilha sonora que eles escolheram, e o tempo máximo para a coreografia vai ser de 5 minutos, mas eles terão um tempo adicional para que eles possam estar realizando a criação. A segunda atividade é ensinando as coreografias cinematográficas, onde os alunos apresentarão o que eles desenvolveram a partir das trilhas sonoras. E o objetivo é compreender a dança como uma linguagem para além do movimento e se apropriar dela como um instrumento e vivenciar a musicalidade. O material utilizado será o projetor de imagens e será no espaço da sala de aula. Esse nome não é estranho. O terceiro plano de aula, nós já abordaremos o hip hop, e a primeira atividade será conhecendo o hip hop. A partir de imagens que nós mostraremos para eles, os alunos serão provocados a responder algumas questões, como, por exemplo, quais são as roupas que as pessoas estão usando, que elas têm em comum nas demais cenas, quais são os grupos de pessoas, qual a cor das pessoas que estão ali, se eles estão dançando, o que eles estão fazendo. E nós vamos introduzir o tema hip hop por meio da experiência dos alunos sobre o tema. Exibiremos manifestações artísticas, tais como o rap, de DJ, MCs, o break e o grafite. E o objetivo é se apropriar de forma mais efetiva do hip hop e vivenciar a musicalidade da mesma. E o material utilizado será o projetor de imagens e som, espaço, sala de aula. Na quarta aula, ainda nos elementos do hip hop, a primeira atividade, eles deverão contextualizar a origem do hip hop. Serão organizados em duplas, os alunos deverão pesquisar sobre os seguintes pontos: o que significa literalmente hip hop, em que década surgiu o movimento, qual era o perfil social das pessoas que organizaram o hip hop, qual o contexto político em que os Estados Unidos viviam nesta época, quem foram Martin Luther King, Malcolm X e os Panteras Negras, qual a relação deles com a luta social e, portanto, como surgiu com o surgimento do movimento hip hop e qual era o objetivo do hip hop. O objetivo é ampliar o conhecimento dos alunos acerca do hip hop através de pesquisas na internet, material utilizado, computadores e internet no espaço da sala de informática.
E a última aula, ainda sobre os elementos do hip hop. Na primeira atividade, os alunos deverão identificar o hip hop, será exibido um vídeo com a letra da música A Vida é o Desafio, do grupo Racionais MCs, e será questionado se essa música pode ser considerada uma manifestação do hip hop e por quê. E os alunos eles deverão elencar alguns elementos como a violência, a família, luta de classes, questões de gêneros, dentre outros presentes na letra. Após isso, será proposta a criação de um rap, onde eles deverão escrever a letra a partir das discussões levantadas. O objetivo é ampliar o conhecimento dos alunos acerca do hip hop e experimentar a criação de letras para o estilo. O material utilizado será o projetor de imagens no espaço da sala de dança, com duração de 50 minutos. Essas são nossas referências. Nossa, gente, muito bacana a proposta do grupo, dos autores, arrojadíssima. Nós conversamos, sobre esse assunto, sobre essa proposta, que foi, inclusive, foi a última, que a gente conversou, e o grupo traz aí, os autores trazem uma proposta no sentido que eu chamo de arrojada, porque é muito conteúdo, a gente até conversou sobre isso, da possibilidade, da condição de desenvolver ele todo, inclusive de aumentar o número de aulas, porque criatividade gasta tempo, reflexão política gasta muito tempo. E a gente até conversou, Quando a gente fala da dança com possibilidade de discussão política, é de você trazer, você dar voz, ouvir a voz do outro por meio não da palavra, mas como é que eu consigo trazer para esse texto artístico dançado o meu pensamento. Então, assim, é uma proposta muito, muito interessante, do meu ponto de vista, muito articulada, até porque traz questões importantes de serem discutidas, como o grupo citou, a violência, a família, luta de classes, questões de gênero, questões de etnia. A gente fala questões porque é preciso um enfrentamento, é preciso trazer essa conversa para que, como o Bourdieu fala, para que a violência simbólica, e muitas vezes não é simbólica nada, ela é muito de fato, se concretizando por meio até de ações de bullying. Então, o grupo ele traz uma proposta que, no meu entender, contribui para além da atividade física, assim como todos os outros trouxeram. E fica para mim uma palavra muito importante: ressignificar. A palavra ressignificar, ela está associada com refletir, rever os conceitos, rever o meu pensamento, e reelaborar. Então, e esse trabalho também, depois que revendo, as minhas anotações, as propostas que vocês postaram lá no Moodle e tudo, ficou mais forte para mim ainda a questão que eu trago para encerrar o nosso seminário, que é sobre a educação para jovens e adultos, que muitos, dentro do EJA, você tem lá jovens com 18 anos, até com 17 anos, porque eles não conseguiram, ou perderam, ou não puderam estar com seus 15, 14 anos no primeiro ano do ensino médio, e eles, então, o que a gente chama de nono ano, hoje, Ivmin. Minhas meninas estão aqui atrás. Então, no ensino médio, muitos não conseguiram chegar ali, na sua idade. Então, eu já tive o privilégio de trabalhar com EJA e de ver ali na turma jovens com 18 anos e até senhoras de 80 anos. E trazendo, incrementando ainda mais a nossa reflexão para encerrar o nosso seminário, a realidade que muitas escolas
de ensino médio não estão oferecendo aulas de educação física para os seus alunos, sob a desculpa de que é muito conteúdo, porque tem o Enem, tem tanta coisa acontecendo, e então os nossos alunos nessa faixa etária, eles são... não têm a experiência, não é nem da dança como conteúdo ou unidade didática, mas da educação física. E eu queria, com essa fala minha, abrir aqui uma nossa discussão para a gente caminhar para um fechamento. Como a pergunta é, que educação física é essa na escola? Qual a importância da dança como conteúdo, unidade didática? E para incrementar ainda mais, eu trouxe um texto, né? É um texto da Isabel Marques, minha xará, de um livro chamado o livro A Linguagem da Dança, e estimulada e impulsionada pela proposta desse grupo, que traz a problemática, a questão da ideia da linguagem, né? Da educação física e da dança na perspectiva da linguagem. Olha que interessante o que ela diz lá no livro. Eu tirei um pedacinho, que diz assim: o que nos leva a defender que a linguagem da dança na escola pode propiciar um contato estreito com a cultura local, no sentido de ampliar a observação das formas de dançar e perceber o corpo em movimento, desenhando novas possibilidades estéticas, resgatando histórias corporais e construindo tantas outras. Com isso, nosso corpo passa a ser a expressão do nosso... Olha o que o grupo falou, o texto da Marx nos reforça. Passa a ser a expressão do nosso gênero, etnia, faixa etária, crença espiritual, classe social, que ao dançar traz a ideia de que eu sou um corpo e não de que eu tenho um corpo, né? Então, o grupo, os autores trazem essa reflexão e, inclusive, de uma maneira muito feliz, apontando para essa problemática. O que fazer com essa realidade em que muitas escolas não estão, principalmente muitas particulares, né? E não estão oferecendo dentro do seu menu de conteúdos, menu de disciplinas, a educação física. E aí eu abro aqui para discussão para a gente fazer um fechamento. Quem vai dar a primeira palavra? Quem vai iniciar aí? Entendi. O que vocês acham, gente? Uma proposta incrível como essa para o ensino médio e, de repente, na escola que você está, não oferece educação física para essa faixa aí do ensino médio. O que vocês acham? O que a gente faria? Qual é a reflexão que suscita aqui para nós? Vocês acham que é um prejuízo não ter educação física no ensino médio? Pode ir. Sim ou não? Eu acredito que sim. Um prejuízo muito grande. Eu acho que, até falando sobre o que você tinha comentado, eu acho que é um grande problema da nossa educação. Eu acho que as pessoas, a escola hoje em dia, pelo menos da rede pública, pensa muito numa questão conteudista, né? Porque a questão do Enem para a faculdade acabam deixando de lado essa questão reflexiva, questão de experimentação, questão que são bastante importantes, ainda mais para adolescente, né? Porque está criando seu caráter, entendendo melhor o mundo à sua volta. Então, acho que isso é muito importante e que vem sendo negligenciado há muito tempo. E com a reforma do ensino médio, aumentou ainda mais essa negligência a esse tipo de questões, né? Então, acho que devido a isso é uma grande perda, né?
Porque está comprovado, né, gente? Vários autores, os trabalhos desenvolvidos aqui, propostas, nos levam a crer, a gente pode afirmar que o sujeito também aprende pelo movimento, né? Eu não gosto nem dessa expressão, aprender pelo corpo, porque você vai separar uma visão dicotômica, corpo, expressão, corpo, valor. Não, nós somos essa inteireza. Então, agora, você aprende pelo movimento. A educação física como área de conhecimento, ela vai veicular conteúdos que também são áreas de conhecimento. Então, eu considero que é um desafio para nós, não só como professores de educação física, como educadores, mas também como sujeitos sociais inseridos numa sociedade, que como educadores e profissionais de educação física, como a gente se posiciona diante disso, né? E eu falo isso, gente, muito baseado numa experiência própria, né? Eu fui matricular minhas filhas, eu tenho 2 meninas de 15 anos, são gêmeas. Eu fui matriculá-la na escola, depois que eu fiz a matrícula, depois que eu resolvi tudo, eu perguntei, né, onde que era a educação física, e para mim estava tão implícito, tão explícito a educação física, que dentro do currículo, que aí eles me perguntam que não tinha, porque era muito conteúdo, mas eu briguei, eu não vou nem falar o nome da escola, mas eu briguei lá, falei que é um absurdo, né? E que se eu soubesse disso eu não teria matriculado lá. E é verdade, eu só não voltei atrás porque não tinha condição mais, mas para o ano que vem eu penso em repensar. Então é uma fala, né, de uma professora de educação física, uma mãe, e que passou por isso na pele, né? E como sujeito, o que eu vou fazer sobre isso, né? Eu manifestei o meu descontentamento, mas enfim, não é só isso, né? Então eu estou trazendo aqui essa questão para a gente, porque a gente faz planos, a gente imagina, a gente sabe a importância, mas e aí? Professora, eu acho que isso também se dá muito pelo reflexo de como as aulas de educação física, pelo menos na minha época de escola, de como elas eram ministradas. Elas eram muito, na maioria das vezes, muitos professores eram muito desleixados, não trabalhavam essas coisas de verdade, entendeu? Aí acaba também criando uma visão meio deturpada da educação física, e acaba gerando também essa questão de desqualificação da área, né? Então, também eu acho que tem a ver um pouco com o reflexo disso, porque como é que a escola e o ambiente escolar, entre os pais e tudo, vão entender a importância da educação física, sendo que muitas das vezes não é exposto isso para eles, e não dá para se ver isso nas aulas, entendeu? Nossa, Horácio, você toca num assunto assim, uma ferida, né? É uma ferida. Porque, infelizmente, muitos de nós, eu acho que a gente tem que trazer isso para a classe, né? Vocês estão em formação, muitos aqui estão vivendo estágio, né? Vivendo muitas realidades, que a gente tem que trazer o meia-culpa mesmo, né? Infelizmente, eu acho que muitos de nós têm dado, vou usar uma expressão, mau testemunho, e que leva a esse pensamento. Para quê? É uma coisa que eu gosto sempre de pensar quando eu estou dando aula, pensando na educação física, né? Quando o menino chega em casa, ou o pai vai buscar, ou o pai pergunta, porque eu converso muito com as minhas meninas, o que vocês aprenderam hoje? E aí, esse aluno que sair da sua aula vai falar na educação física, eu aprendi isso, e não eu joguei bola, eu corri, eu brinquei, me diverti. Eu acho que essas questões, essas experiências do divertimento, da experiência, né? Que aquilo que nos passa, que nos toca, nos atravessa, como o Larossa vai dizer, Jorge Larossa Bondiá, é a gente ter essa clareza que nós estamos trabalhando, não é para o entretenimento, a educação física não é para ser legal, ser divertido, ou o menino, o adolescente, o sujeito esparecer a cabeça. É uma aula, é um conteúdo, né?
Então, se a gente conseguir chegar nesse lugar, eu acho que a gente consegue ganhar o respeito de professor. Porque jogar uma bola, deixar a bola correr, isso qualquer um faz. Né? Então, eu acho interessante a fala do Horácio nesse sentido, a gente trazer o meia-culpa e refletir para não fazermos as mesmas, não repetirmos um modelo laissez-faire. Alguém mais gostaria de contribuir? Professor, desculpa estar intrometendo de novo, mas é só para complementar uma coisa que você acabou de dizer, e eu acho, além do que eu tinha dito, eu acho que o caminho para mudar isso está para além de ser um bom professor. Eu acho que, como existe uma realidade já imposta, eu acho que o ideal é trazer os pais para a escola, para eles entenderem o seu trabalho, e a partir daí você conseguir ter um maior respeito e uma maior facilidade de desenvolver a sua aula, entendeu? Acho que é necessário que trazer os pais para a aula para eles entenderem o que está acontecendo e ressignificar essa ideia de que eles têm de que a educação física não serve para nada. Eu acho que é importante os pais estarem envolvidos no processo. Nossa, com certeza, Horácio, eu também acredito nisso, que é uma engrenagem, né? É uma engrenagem que envolve o corpo docente, o corpo discente, envolve a família. Eu participei na semana passada com um evento de extensão no Brasil todo, né? Um evento de extensão universitário, e eu moderei uma mesa que discutia sobre educação. E teve um trabalho não de educação física, mas uma proposta pelo grupo de pedagogia, né, dessa escola, uma escola, inclusive em Minas Gerais, onde eles têm essa proposta de integração, onde traz a comunidade, traz o corpo discente, docente, traz os alunos mais velhos para poder ajudar os mais novos. E, inclusive, foi uma pergunta que eu fiz, a atuação do professor de educação física. Então, assim, é um modelo, né? É um pensamento, não é só conteúdo, mas é uma forma de pensar a educação, é uma forma de pensar a inclusão, é uma forma de pensar nesse sujeito inserido na sua completude. Então, essa avaliação, Horácio, que você nos proporciona, ela é muito rica, né? E você não está intrometendo, não. Ainda bem que você está falando aí para gerar massa crítica e que a gente possa encerrar o nosso seminário aí com ideias fervilhando, né? Que não seja só uma proposta de papel, mas que sejam propostas reflexivas. E a minha esperança e a minha aposta de expectativa é de quando vocês forem aplicar esses projetos, porque nós vamos, uma das propostas dessa disciplina é disponibilizar todos esses projetos de ensino para que todos saiam da disciplina com 4 propostas palpáveis na mão, mas quando você lá no chão da escola for usar, aplicar, você já faça refletindo e de repente faça diferente, avançando naquilo mesmo que vocês escreveram. Bom, a gente está partindo então para o encerramento do nosso seminário interno, da nossa aula pública, e eu quero perguntar se alguém tem uma última palavra, se alguém gostaria de contribuir, ou com uma ideia, ou uma frase, ou uma poesia, alguma coisa que tudo que a gente falou aqui te trouxe aí na memória. Desculpa. Alguém gostaria? Bom, então eu vou encerrar o nosso seminário. Eu separei aqui um trecho de uma música do Chico Buarque de Holanda, Roda Viva, que diz assim:
Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rolou no instante, nas voltas do meu coração. O tempo, que esse tempo possa gerar reflexões. Nós estamos vivendo um tempo dinâmico e que nós possamos ser esses sujeitos sensíveis, preocupados, e que os planos, as propostas de vocês para o ensino da dança no contexto da educação física escolar seja dinâmico, eficiente no sentido de que toque os seus alunos a partir das suas próprias vidas. Bom, pessoal, a gente encerra, então, a nossa aula pública, o nosso encontro aqui da nossa disciplina. Essa aula está sendo gravada, ela vai ser editada e publicada lá no nosso Engrep, para que quem não pôde assistir possa assistir, depois possa se deleitar das propostas que vocês apresentaram aqui para a comunidade. Eu deixo aqui o meu muito obrigada e